Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui. Obrigado pela presença. É um prazer ainda maior, porque a gente vai fazer o lançamento hoje de um site preparado, organizado, coordenado pela nossa querida Viridiana, que está ali, aqui ao nosso lado. E eu vou passar, antes de mais nada, a palavra para o professor Ari Plonsky, que é o diretor-geral aqui do Instituto de Estudos Avançados. Lembre-se que a iniciativa é exatamente do IEA, juntamente com todos nós que trabalhamos aqui dentro. Obrigado. Obrigado, bom dia. Obrigado, professor Glauco. Na verdade, é uma iniciativa no IEA. O IEA acolhe com muita alegria as iniciativas do Observatório de Inovação e Competitividade, que é uma referência super importante, e todos os seus derivados. No caso, cumprimento a Veridiana também, que vai daqui a pouquinho nos mostrar o UAI. Aproveito também para cumprimentar vocês, agradecer a vossa presença física, e bastante gente certamente estará também nos acompanhando pelo modo chamado remoto agora. Eu queria dar um abraço especial ao professor Joca e ao professor Helder, que estão aí, companheiros de aventura um bocado de tempo, o Rodrigo e tantas outras figuras importantes. Bom, evidentemente não posso deixar de fazer um comentário sobre o nome WAI, né, cuja explicação formal é Understanding Artificial Intelligence, mas o WAI ele também tem um significado óbvio, né, a pergunta em inglês, né, why, né, o que é isso, né, ou why mineiro também, porque a inteligência artificial se tornou, depois do que se chama inverno da inteligência artificial, que passou por bastante tempo, né, se tornou agora algo, eu diria quase que ubíquo, né, a gente não pode abrir o jornal, não pode ver qualquer local, né, de conversa que isso não apareça. Inclusive, uma coisa pitoresca, eu, há um certo tempo, eu fiz aquilo que hoje chama Fundi 1, na época chamava ginásio. Eu tive uma disciplina chamada latim, por vários anos, com um professor que depois se tornou professor da Faculdade de Direito da USP. E esse professor tinha um hábito muito curioso de entrar na sala e, antes de, vamos assim, começar com o latim, fazer a pergunta, ou fazer uma oferta, né? Que é uma frase que me ficou: quem tem qualquer dúvida sobre qualquer assunto deste ou de outros mundos, pode levantar a mão e perguntar. Eu sempre achei isso uma frase um pouco divertida, mas nunca entendi até hoje de manhã, quando eu abri o Estadão e tem uma notícia dizendo que a inteligência artificial agora nos explicará se há vida em outros planetas. Portanto, em outros mundos. Então, aquilo que o professor José Cretella Júnior falou um bocado de décadas atrás, agora eu entendo. Então, o que nós queremos é o AI, entender o que é inteligência artificial, o que está acontecendo, o que é hype. Também começam a aparecer, e eu termino com isso, né? Questões que todo mundo agora é inteligência artificial. Apareceu, então, uma entidade privada que está desenvolvendo critérios para identificar das startups, né, que agora todo mundo se identifica como inteligência artificial, o que de fato é uma startup de inteligência artificial e o que é uma startup que usa chat GPT, por exemplo. Né? Enfim, então eu acho que o surgimento, essa explosão, essa quase que tsunami, né, da inteligência artificial levanta um conjunto de questões, e o que nós daqui a pouco veremos é uma contribuição muito relevante do grupo, por iniciativa, mais uma, do professor Glauco e de tantos outros colegas, e realizado pela Veridiana e tantos outros colegas, para que a gente possa ter uma certa organização do entendimento do que afinal é isso, do que pode ser, de quais são os cuidados, e esse é um dos papéis da universidade e também, em particular, do Instituto de Estudos Avançados. Então, me cabe mais uma vez agradecer a vocês e passar a bola de volta para você, Glauco. Obrigado, Ari. Vocês
A iniciativa depende muito, é muito dependente da Viridiana, que coordenou, teve as ideias principais e reuniu e permitiu que as pessoas, evidentemente, se expressassem e pudessem dar forma a esse site. O básico do site é abrir caminho para gente mais jovem, para pesquisador que está entrando, que está procurando referências, que está querendo encontrar material de qualidade, material que seja selecionado com alguns critérios, material que ajude a gente a refletir sobre a realidade da inteligência artificial, sobre a pesquisa sobre a inteligência artificial, mas também sobre os impactos que ela acaba gerando. Todo mundo sabe aqui do potencial que tem a inteligência artificial para modificar a vida da gente em todos os níveis, e também a gente já começa a perceber de uma maneira muito intensa o potencial negativo que ela pode ter, né, em todas as áreas. Da ética, da privacidade, da democracia, do tsunami de desinformação que ela pode gerar. Então, o site ele vem muito no sentido de qualificar a informação, de ajudar a difundir uma boa literatura e de propiciar debates para todos nós. Esse que é o objetivo do site. Acho que teve uma equipe grande que se envolveu na confecção do site, eu nem saberia dizer e nomear as pessoas, muitos eu nem mesmo conheço, mas sou profundamente grato, acho que como pesquisador aqui de estudos avançados, tanto pelo apoio que o professor Yablonsky sempre nos deu, quanto pelo ambiente do IA. Né? O IA é um abrigo para a gente ter boas ideias, é uma incubadora, né, de boas ideias, e eu acho que isso é extremamente importante para todo mundo. Então estou bastante contente que a gente conseguiu evoluir, andar no site. Nós vamos ter um debate na sequência, após esse lançamento, ter um debate, seminários do Observatório aqui, coordenado pelo Rodrigo Brandão, sobre inteligência artificial e meio ambiente e sustentabilidade, e nós vamos ouvir agora a responsável, né, pelo acontecimento de hoje, que é a Viridiana Cordeiro. Viridiana, por favor, a palavra é sua. Obrigada, professor Glauco. Eu queria primeiro agradecer o IEA, o professor Ari, porque, de fato, é um lugar na universidade que é único, que acolheu essa iniciativa. Eu acho que o tema da inteligência artificial é um tema interdisciplinar, ou seja, ele está em todas as unidades, em várias pesquisas de vários pesquisadores aqui dentro da Universidade de São Paulo, e ainda não tem uma instituição que possa acolher esses debates. Então foi muito importante para a gente o IA ter acolhido, não só pelo renome, quanto pela liberdade, pela horizontalidade com que vocês trataram a iniciativa. Queria agradecer ao professor Glauco, que, enfim, deu toda a ideia também dessa iniciativa. Essa iniciativa ela começou a ser discutida em março, abril, depois desse fuzuê em torno do ChatGPT. Eu acho que a universidade começou a buscar um pouco referências, como usar a inteligência artificial, onde procurar material de qualidade, e não só as pesquisas em si, que às vezes tem um caráter muito técnico e muito específico, mas um debate um pouco mais amplo para a comunidade acadêmica. Então, a gente começou a pensar sobre um espaço, um site que pudesse veicular conteúdos bem curados, escritos por pesquisadores que têm alguma ligação com a USP. Lógico, a gente tem pessoas de outras universidades, mas, em geral, são pesquisadores que passaram ou ainda estão aqui na USP e que se interessam pelo tema, ou seja, fazem pesquisa ou têm interesse e que têm capacidade de curar as notícias que são relevantes, poder escrever o que a gente está chamando de notas críticas, ou seja, são pequenos artigos sobre temas relevantes que possam explicar ou debater, fazer uma crítica sobre o que sai na mídia e outras temáticas sobre inteligência artificial, fazer entrevistas com especialistas, e a gente
sobretudo, fornecer o que a gente chamou de repositório. Então, eu vou explicar um pouco desses conteúdos para vocês, mas inicialmente a ideia era conseguir veicular pequenos conteúdos, cápsulas mesmo de conteúdos confiáveis, bem curados, que sejam fáceis de consumir para a comunidade acadêmica mais ampla e até mesmo para o público leigo. E a partir disso a gente começou a se articular aqui dentro e nos organizamos em torno de 6 áreas. Ou seja, são 6 temáticas que fazem interface com inteligência artificial e vamos produzir conteúdos nessas 6 frentes. Então, as frentes são a ética, setor público, governança, regulação, saúde e sociedade e cultura. Então, essas 6 temáticas vão se debruçar sobre o tema da inteligência artificial e nós temos pesquisadores envolvidos nessas 6 temáticas. 3 dos líderes dessas 6 temáticas estão aqui, depois eu vou chamar eles para explicarem brevemente sobre o que se trata cada uma delas. Mas eu vou colocar aqui o site na tela, se vocês puderem colocar, eu dou uma navegada com vocês para explicar como que ele vai funcionar. O why, que tem várias conotações, né? Eu gostei da explicação do why em inglês, a gente nunca tinha pensado, muito boa. Então, o site, a gente vai ter atualizações semanais de conteúdos, e os conteúdos se organizam da seguinte maneira. Nós temos uma área de notícias. A ideia é a seguinte, a gente tem notícias de todos os tipos, o tempo todo sobre inteligência artificial, a gente não consegue acompanhar todos os veículos. Então, a gente está fazendo esse trabalho de curadoria. O que seria interessante para o público ler dentro dessas 6 temáticas? E a gente replica essas notícias aqui no site, e aí tem o resumo e você pode ler a notícia completa no veículo de origem. Então, em vez de a gente ficar caçando e tentando ver o que é confiável, o que saiu, a gente está tentando condensar essas informações aqui na aba de notícias. Na aba de entrevistas, a nossa intenção é fazer entrevistas com especialistas da área, sobre temáticas específicas. São entrevistas curtas, todos os nossos conteúdos eles são relativamente curtos, eles não são longas revisões, debates extensos. São conteúdos curtos para que seja fácil de consumir e que seja de qualidade. Então, a gente faz entrevistas com especialistas. Aqui, abri essa entrevista que o Caio fez. Ele pode até contar depois com o diretor da OMS. E aqui ele trabalha uma temática específica e a gente publica. São entrevistas sempre inéditas. As notas críticas, o que a gente tem chamado de notas críticas, são textos que a gente está produzindo sobre temáticas específicas. Às vezes tem a ver com algum tópico que está sendo falado e precisa de uma reflexão crítica, ou às vezes explicativas, e é um pequeno artigo, tem um caráter misto, assim, tem um tom um tanto acadêmico e um tanto jornalístico, e a gente vai lançar semanalmente também dentro das temáticas estabelecidas. E, por fim, nós temos os repositórios. A gente entende que o trabalho dos repositórios é muito importante, ele vai ser um trabalho contínuo, de sempre aperfeiçoar, atualizar. A ideia do repositório surgiu por essa necessidade de o que é importante dentro dessas temáticas de ser lido. Então, você vai começar a pesquisar sobre ética e inteligência artificial. Por onde você deve começar? Quais são os principais textos que devem ser lidos? Então, aqui a gente condensou um repositório para cada temática, uma série de textos que a gente indica para que os leitores procurem e leiam. Então, eles estão disponíveis aqui e você pode consultar essa lista de textos que a gente escolheu. Qual que é a ideia? Cada grupo de pesquisador organizado em cada uma dessas frentes discutiu, debateu e chegou a essa lista que a gente vai se propor a revisar periodicamente, atualizar
e a gente escreveu uma carta de apresentação desses repositórios. Então, quais são os textos que estão contidos nesses repositórios, por que eles foram escolhidos, ou seja, qual foi o critério para esses textos estarem aí e não outros? Porque toda escolha implica em algumas perdas, né? Então, claro, vão ter textos que estão aqui presentes, outros não, e a gente tentou justificar essa escolha a partir dessas cartas de apresentação que podem ser encontradas aqui. E a gente sugere que os leitores acessem essas cartas, entendam quais foram os critérios de escolha para poderem depois se apropriar dos textos indicados. E aqui a gente tem uma aba de eventos que a gente espera fazer, alguns eventos, organizar, também em diálogo com o que a gente já estiver postando no site, quem sabe o ano que vem a gente faça uma agenda de eventos que vai ser comunicada via site. E aqui a gente pode ver as 6 frentes explicadas, depois eu vou chamar quem estiver aqui para poder explicar para vocês. Aqui tem a explicação do que cada frente se propõe a debater e qual que é a preocupação de cada uma dessas frentes. Eu acho que essa é uma empreitada muito coletiva. Eu vou mostrar aqui um pouquinho a carinha das pessoas que estão envolvidas. Aqui são os pesquisadores associados. E por ser essa empreitada coletiva, eu queria deixar aqui o meu convite assim, público para quem estiver pesquisando na área, quem tiver interesse, nos contacte. No final da página tem o nosso e-mail. Escreva para a gente, entre em contato. Os grupos têm se reunido para fazer debates, para produzir esses conteúdos. Então, aqui no final da página, vocês podem encontrar os nossos contatos. Nos escrevam. Eu acho que é uma iniciativa aberta, coletiva, para agregar os pesquisadores que estão pesquisando na área, que têm interesse. Por isso, eu deixo aqui o meu convite aberto. Eu queria chamar as pessoas que estão aqui, são 6 coordenadores para 6 áreas. Então, eu coordeno a área de sociedade e cultura, eu posso falar no final um pouquinho sobre essa área. Ética, quem coordena é o João Cortez, ele não está aqui, que ele está dando aula, mas o Lucas veio, se o Lucas puder vir explicar um pouco quais são os interesses e preocupações. Setor público, que é coordenado pelo Rodrigo Brandão. Governança, que é coordenado pela Paula Cantarini, ela está em Ribeirão, também não pôde estar presente. De regulação, pelo Leonardo Barbosa, que está aqui, vai poder falar um pouco. E de saúde, pelo Caio Portela. Então, se vocês puderem vir aqui na frente, a gente pode... ou senão a gente chama um por vez. Tá bom. Leonardo, Caio, Rodrigo e Lucas, se vocês quiserem sentar aqui. E aí, vocês expliquem rapidinho sobre o que é cada uma dessas frentes que vocês têm atuado e quais são as principais preocupações. Obrigado, Veri. É um prazer, uma honra estar aqui. Eu acho que é um tema bastante polêmico. Eu sou Caio Portela. Eu sou doutorando aqui da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sou da área da saúde. Pesquiso muito medicinas tradicionais e tenho alguns outros trabalhos ligados a um pouco da tecnologia, base de dados, repositórios. E a frente de saúde ela vem um pouco desmistificar esse campo todo da inteligência artificial que chega com muita força nesse ano, né, para a maioria dos profissionais de saúde. Tem muita desinformação circulando, tem muitas coisas novas acontecendo e os profissionais eles estão sem referência, né, de materiais de qualidade, de materiais curados, tanto na ideia de ferramentas novas para diagnóstico, ferramentas novas para tratamento, para terapêutica, para você encontrar recursos para produção acadêmica também na área da saúde. Isso está impactando em ensino em saúde também. Então, a frente de saúde ela se propõe a organizar, reunir pesquisadores, debater, trazer informações e facilitar essa transição tecnológica de recursos que está impactando no setor saúde de uma forma bastante significativa e está sendo acelerado cada vez mais. Então, acho que brevemente é isso. Obrigado.
Bom dia, meu nome é Lucas, é um prazer estar aqui com outros coordenadores. Beri, muito obrigado. Eu estou representando o time de ética, o coordenador, como a Veridiana falou, é o João. Eu participo do grupo, eu sou filósofo e cientista político, sou professor na Faculdade de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e a nossa ideia, por enquanto, no grupo, que está sendo bem interessante as discussões, né, um grupo bem variado, diversificado, é um pouco como a gente juntou um pouco os filósofos, né? E não sei se vocês têm experiência com filósofos, eu tenho experiência com filósofos, quando você tem que reunir filósofos para falar, sei lá, temos 10 filósofos para chegar a uma conclusão, geralmente a gente chega a 15. Então, a ideia é como a gente pode pensar tudo isso que a gente tem para questões éticas, envolvendo ética de inteligência artificial, né? Isso é mais desafiador do que parece, porque a filosofia abre para muitas áreas, filosofia da linguagem, filosofia da ciência, epistemologia, a gente tem tudo isso no grupo, né? Epistemólogos, filósofos da ciência, mas a gente está tentando fazer um esforço de afunilar um pouco mais e centrar em critérios de avaliação normativa da inteligência artificial que possam ser, digamos, usáveis, ou pelo menos que a gente possa fazer uma reflexão mais pertinente e pontual sobre problemas específicos. Então, nossa ideia não é competir com outras áreas, né, como, por exemplo, regulação, ou, enfim, implicações jurídicas, implicações políticas ou sociais, né, como, por exemplo, a automação, aumento da desigualdade, esse tipo de coisa. A gente está pensando em como criar frameworks normativos para pensar problemas de inteligência artificial que possam aprender, por exemplo, com outras discussões, né, como, por exemplo, a crise do aquecimento global, o emprego de outras tecnologias, de biotecnologia, e mesmo da história da filosofia, né? Então, mais ou menos essa a nossa ideia. É um grupo, por definição, interdisciplinar, então seria muito interessante também a gente começar a dialogar com outros, né? Porque eu sei que às vezes falta o critério normativo de um lado, mas falta também o expertise do problema do nosso lado, então se a gente pudesse conversar, acho que esse é um pouco o espírito do que o João está tentando fazer, eu estou aqui representando o João. Mas é isso, obrigado. Bom dia a todas e todos, um prazer estar aqui, prazer conhecer todo mundo, que muita gente eu não conhecia pessoalmente, então estou feliz de estar aqui também. A área de setor público, basicamente o que a gente está olhando são 3 frentes, né? Porque quando a gente pensa no Estado, ele pode ter 3 papéis diferentes na relação dele com a IA. O primeiro é de coordenador, de desenvolvedor da tecnologia, pensando, por exemplo, em estratégias nacionais de IA, as políticas públicas necessárias para poder levar essas estratégias adiante. A gente pode pensar no Estado como regulador da IA, o Leonardo já vai falar um pouco sobre isso, que está mais na frente dele, mas o Estado é responsável também por regular a IA, e ele é um usuário também dessa tecnologia. Nessa frente, a gente está olhando mais especificamente para o setor público, né, para como a IA é usada pela máquina pública e os desafios que isso gera, porque a IA pode ajudar a melhorar uma série de procedimentos públicos, processos de elaboração e implementação de políticas públicas, mas se não for bem utilizada, você dá margem a uma série de desafios, como, por exemplo, uma vigilância excessiva do Estado, e esses problemas precisam ser olhados, né? Como é que a gente faz para potencializar os benefícios dessa tecnologia ali no setor público e reduzir os riscos. Então, a gente está olhando muito para essas... a gente está ciente dessas 3 frentes, mas está olhando muito especificamente para o papel de coordenador e de usuário da IA. A gente olha um pouquinho também para o Estado ali como regulador da IA, mas esse é um foco que está mais forte na área de regulação. Então, eu passo aqui a palavra para o Leonardo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Veri, também. É um prazer conhecer mais pessoas aqui do projeto, que eu ainda não conhecia pessoalmente. Bom, eu sou o Leonardo, eu sou doutorando na Faculdade de Direito, e eu coordeno a frente de regulação, e, assim, acho que essencialmente o papel da frente de regulação é trazer o direito para perto de outras áreas que são ultra relevantes para esse debate que é interdisciplinar e multidisciplinar da inteligência artificial, né? Então, na frente de regulação, a gente está preocupado em ter essa proximidade para poder infusionar outras visões, outras perspectivas e enriquecer um pouco os debates regulatórios que estão ocorrendo. Então, e na regulação, quando a gente pensa em regulação, assim, não existe somente um tipo de regulação, porque existem várias matérias que podem ser objeto da regulação propriamente dita, né? Então, acho que esse também é um ponto de interseção entre as áreas e acho que de contribuições mútuas que vai ser muito bacana. E aí, em termos de pontos temáticos, assim, para ser um pouco mais claro do que a gente está preocupado, a gente quer
basicamente entender um pouco do papel do direito, né, frente a esses novos desafios que são trazidos pela IA nos diversos campos. A gente quer também entender um pouco das estratégias regulatórias que estão em curso, seja em outros países, em grupos de países e, sobretudo, aqui no Brasil. A gente quer entender também um pouco do papel, da influência do poder regulatório de alguns países, né, de algumas lideranças econômicas globais sobre o papel do desenvolvimento da IA aqui no Brasil. E a gente quer também entender um pouco do papel das instituições, ou melhor, da capacitação das instituições nacionais, faculdades, institutos, agências reguladoras, supervisores, para poder justamente lidar adequadamente com os desafios colocados pela IA. Então, acho que essas são frentes muito amplas do setor de regulação. A gente ainda não tem assim uma visão própria, mas a nossa ideia é catalisar o debate, ser também uma plataforma para que outras pessoas possam vir, e a gente possa trazer para eventos, possa trazer também para contribuir com notas críticas e observações. Eu acho que é um pouco isso. Assim, a gente está querendo realmente, enfim, trazer o direito, geralmente fica muito alijado dessas discussões para perto desses debates. Obrigado. Obrigada, Caio, Lucas, Rodrigo, Leonardo. E eu vou explicar um pouquinho também da minha área, que é Sociedade e Cultura. Acho que a área é a mais ampla de todas, né? Sociedade e Cultura abriga muita coisa, mas atualmente o grupo é basicamente formado por sociólogos e antropólogos, então toda a discussão está muito pautada numa visão sociológica sobre os temas. O impacto da inteligência artificial no mundo do trabalho, na violência, policiamento preditivo. Então, a gente vai tentar abarcar várias temáticas, mas a partir dessa perspectiva mais sociológica. E ficou faltando a frente de governança, que quem coordena é a Paula. Ela está, digamos que governança ficou aí no meio do caminho entre regulação e ética. Então, são 3 áreas, regulação, ética e governança, que andam muito juntas. E o nosso intuito de dividir essas áreas é para que essas temáticas ganhem debate próprio e coordenadas por pessoas com formações de diferentes áreas. Então, o Leonardo é advogado e o grupo dele basicamente é formado por advogados. Provavelmente vai ter um tom de debate muito próprio. O pessoal de ética, a maioria é filósofo, se bem que tem o pessoal da Poli também. Enfim, é o que o Lucas falou, é super variado, mas que cada área consiga imprimir ali um pouco a sua cara, muito embora, como o Leonardo falou, a gente não tem uma posição única. A ideia é que a gente abra debate e convide outras pessoas para contribuir. A gente consiga articular uma rede de pesquisadores, de fato, aqui na USP ou de outras universidades, para que estejamos juntos e articulados para colocar em diálogo o que a gente já faz aqui e as outras coisas que vão surgir, temáticas, às vezes, que a gente não faz pesquisa, né? Porque a pesquisa, ela é sempre construída a posteriori. Então, surge um tema, você vai fazer um doutorado, vai levar ali 5, 6 anos para ser publicado, e aí, às vezes, a temática já está bem discutida, já passou, enfim. Então, a ideia aqui é discutir de forma rápida temáticas que estão ali na ordem do dia. Obviamente não vai ter uma profundidade de uma pesquisa, mas não é essa a nossa intenção. É que a gente consiga fazer reflexões sobre temas que sejam contemporâneos, que precisem dessa resposta imediata. Acho que é isso sobre o site. A gente recebeu uma pergunta aqui que eu acho que é interessante para a gente já discutir. Perguntaram se não seria interessante ter uma área sobre educação. Sim, é super interessante. A gente tentou articular uma rede de pesquisadores em torno da educação. Tem uma pessoa que se aproximou da gente, o Jorge Franco, que é do Mackenzie, mas a gente não conseguiu outros pesquisadores da área. Então, acho que fazer esse evento hoje justamente é para marcar e tornar pública essa iniciativa para que outras pessoas venham até nós. Nosso e-mail está na barra do site. O pessoal da Faculdade de Educação que estiver pesquisando na área de inteligência artificial, acho que são muito bem-vindos. Seria interessante a gente ter um grupo de pesquisadores que ganhe corpo nessa área. Por agora, a gente está tratando essa temática dentro de sociedade e cultura, que eu não acho que é adequado. Então, se tiverem pesquisadores, por favor, nos contactem. Sim. Faltou...
apresentar aqui os parceiros e também falar um pouco por que eles estão aqui. E deixa eu até me apresentar, e aí dá para entender também um pouco os parceiros. Eu sou socióloga de formação, fiz mestrado e doutorado aqui, e fiz pós-doc no C4AI, que é um centro aqui na Universidade de São Paulo. É uma iniciativa da FAPESP, da USP e da IBM, e que desenvolve pesquisa em inteligência artificial. Eles são organizados em o que eles chamam de cinco desafios. Um deles é ligado a humanidades. Muitos de nós fazemos parte e nos encontramos por conta disso. Eles também são um parceiro aqui da iniciativa. O IEA é mais do que um parceiro, na verdade, é o nosso selo institucional, é quem nos acolheu. A gente fez uma parceria também com a Agência Abori de Jornalismo e com o MIT Review, que sempre estão antenados e nos mandando notícias para que a gente possa fazer uma recuradoria. Então, eles estão sempre nos enviando, e a gente tem uma pessoa, esqueci de mencionar, a Aimee, queria mencionar 3 pessoas em específico, porque eu não vou mencionar todos os nomes, entrem para ver os nossos pesquisadores, porque são muitos. Eu queria mencionar o papel da Aimee, que é quem nos ajuda a fazer essa curadoria de notícias. Então, ela está sempre de olho nas notícias que são relevantes, junto ao MIT Review e à agência Abori. E queria muito agradecer também ao Enio e à Cristiane, que nos ajudaram muito no desenvolvimento do site, a organizar esses conteúdos, a ver qual era a melhor forma para que isso se tornasse acessível e fácil. Então, a Cristiane e o Enio, que também fazem parte, a Cristiane está mais envolvida com o setor público, e o Enio com o pessoal de ética, e eles foram super importantes para o desenvolvimento do site. A gente tem um LinkedIn também. Quem não quiser ficar entrando no site, a maneira mais fácil hoje de receber as notícias de maneira passiva, que você não tem que entrar no site, é seguir a gente no LinkedIn. Lá a gente reposta tudo que a gente repostar no site. Então fica muito mais fácil. Só vocês clicarem no link e já vai dar acesso ao nosso site. Bom, eu acho que a apresentação geral do site é essa. Entrem para ver. Lá tem uma descrição sobre quem a gente é, sobre qual é o propósito de cada frente. Leiam os conteúdos que já estão lá. A gente postou algumas coisas e a gente vai continuar atualizando semanalmente. E tem um videozinho aqui, produzido por uma inteligência artificial. Vou clicar para vocês verem. Será que pega o áudio? Somos um grupo de pesquisa e divulgação científica do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, que se dedica a explorar as dinâmicas e consequências da inteligência artificial na contemporaneidade. Oferecemos acesso a informação e análises relevantes, referências e notícias de qualidade e entrevistas exclusivas. We are a research and scientific outreach group from the Institute of Advanced Studies at the University of São Paulo. Our researchers explore the dynamics and consequences of artificial intelligence in contemporary times. We provide access to high-quality information, academic references, noteworthy news, and exclusive interviews. Te deixou em inglês também, o site tem um plugin automático de tradução, e espero que no futuro também a gente consiga dialogar com outras redes de pesquisadores internacionais e a gente cresça, porque essa é a ideia, da mesma maneira como a gente está desarticulado aqui no Brasil, pela novidade da área, mesmo fora eles sofrem do mesmo mal. Então a ideia é que a gente consiga contactar outros grupos de pesquisa, a gente já está fazendo esse levantamento, e que possa ampliar essa rede de discussão. Professor Ari, professor Glauco, se vocês quiserem fazer um fechamento, que logo em seguida a gente vai ter um evento organizado pelo Rodrigo, do Observatório de Inovação e Competitividade, agora às 10 horas, sobre IA também, e sustentabilidade. Obrigado, Viridiana. Vocês viram o trabalho valioso e primoroso que foi feito. Tenho certeza que vai gerar um impacto bastante grande. Estava até conversando com a Ari, acho que o IA vai tentar alavancar do ponto de vista de apresentação e disseminação do site.
Acho que nós temos uma chance de abrir canais de participação para jovens pesquisadores de uma maneira bastante intensa, e a ideia de construir uma área de educação é bastante importante. O Ari até tinha soprado para mim, e me lembrou que ele não pagou ninguém para mandar pergunta, né? Foi isso. Eu queria só deixar como sugestão, viu, Viridiana, se você até tocou nisso no final, acho que é fundamental a gente começar, como foi feito com a MIT Technology Review, que a gente faça esses pequenos acordos com os centros internacionais. O próprio IEA pode ajudar muito nisso, porque o IEA tem uma rede de estudos avançados no mundo inteiro, porque a gente passa a receber desses centros reconhecidos, Stanford, o Alan Turing, são grandes centros, a gente passa a receber material já qualificado por eles. Entendeu? A gente pode não aceitar, mas em princípio já passa por um primeiro filtro, porque esse é o grande problema que a gente tem. Tem uma enxurrada de notícias e de textos e contribuições sobre inteligência artificial, mas nem sempre a gente tem uma boa qualidade para ler e para aprender. Então, o AI, no fundo, é um grande filtro, né, para ajudar a gente a se direcionar, é como se fosse um Waze da inteligência artificial, entende? Que dá os caminhos de qualidade para a gente chegar onde a gente quer. Então, acho que é super importante a gente ter esse relacionamento internacional para qualificar cada vez mais o nosso centro. Super parabéns pelo trabalho, todos vocês, você, Veridiana, e todos os coordenadores e todos aqueles que contribuíram para fazer o site. É um trabalho super importante, tenho noção de que é uma grande iniciativa, não conheço outra iniciativa semelhante a essa, que tem exatamente esse objetivo de disseminar uma boa informação de qualidade, abrindo canais de participação para jovem pesquisador. Muito obrigado de coração a todos vocês. Então, eu reforço todas as palavras que o professor Glauco, com a sua sabedoria, já expressou, e queria adicionar 3. A primeira é que estou absolutamente encantado, né, com a presença, né, de uma geração mais jovem no Instituto, né? O Instituto ele começou lá para trás, na verdade, como uma das suas funções, em 1986, quando foi criado o professor Goldenberg, uma das funções era, você tem que lembrar que 85 foi quando iniciou a redemocratização, né? E em 86, quando o Instituto foi criado, uma das funções era abrigar professores, professoras da USP que tinham sido, enfim, expelidos, né, por causa do regime militar e que, portanto, estavam voltando e que, enfim, tanto tempo depois, tantas coisas tinham acontecido, não era mais uma situação de voltar para o seu departamento, né, para a sua atividade de 20 anos antes ou 15 anos antes. Então, o Instituto começou, de certa maneira, com uma geração sênior, né? Então, ao ver uma geração júnior aqui, eu fico extremamente feliz, é muito importante para o Instituto, e eu cumprimento também uma das características, né, de vocês conseguirem montar um produto tão importante, tão relevante, tão bonito, e vários de vocês dizendo, agora que eu estou conhecendo fisicamente o colega ou a colega, né? Então, esse é o primeiro comentário. O segundo comentário de fato, enfim, o esforço que a gente vai fazer de procurar potencializar a existência, né, da iniciativa, vamos chamar assim, né, da iniciativa do site, dessa nova criatura que agora nós estamos conhecendo de primeira mão, porque é isso que vai, eu acho que, dar vida, né, e fazer, então, com que isso cresça com a qualidade, né, que é o essencial à curadoria, porque isso já foi dito há muito tempo, né, a característica vamos dizer assim, da geração pós-internet não é a falta de informação, é o excesso de informação irrelevante ou errada e por aí vai. Então, a curadoria, que o professor Glauco acentuou, ela é absolutamente essencial, então a gente precisa crescer, mas mantendo a curadoria.
E finalmente, em terceiro e último lugar, dizer que tenho a impressão que esse vai ser um elemento importante para, como foi dito, Viriana, você mesmo falou, agregação de pesquisadores, pessoas que estão trabalhando nisso, a começar da própria USP. Né? Eu tenho um mote aí que eu de vez em quando uso, vou repetir, né, que se a USP souber o que a USP sabe, a USP será melhor. Né? Então, se a gente se conhecer melhor, a gente vai... Se a gente conhecer o que nós mesmos fazemos, a USP vai ser ainda melhor e a gente pode, trocando USP, falar por Estado de São Paulo, falar para o Brasil, enfim. Então, vocês estão de parabéns, estou encantado, setembro termina muito bem e bola para frente. Obrigada, professor. Obrigada a todo mundo que está olhando, acompanhando a gente pela internet. Visitem nosso site e vamos manter contato pelo nosso e-mail, nossos canais de comunicação. Bom dia para todo mundo.